Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer as informações do Fluminense que segue a sua preparação para o Super Mundial todo vapor e informações importantes. Tem jogador que está muito bem nessa preparação e você vai ficar sabendo no decorrer desse vídeo. Mas claro, queria pedir sua ajuda. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente está tentando chegar aos 13 mil inscritos, deixa seu like aqui também. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores, então dá essa moral pra gente aí. E também, se você puder, hypar o vídeo, é uma coisa rápida, você arrasta aqui pro lado, clica em hypar o vídeo, você vai ajudar o Falando de Flu a ter um alcance maior, então dá essa moral pra gente aí também, se você puder. E também, caso você queira se tornar membro do Falando de Flu, seja membro aí e você vai nos ajudar também de uma forma muito grande. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E ontem o Fluminense fez seu primeiro jogo treino em solo norte-americano. Eu acredito que vai ser o único jogo treino que o Fluminense vai fazer. E o Fluminense conseguiu vencer o time norte-americano da segunda divisão por 6-2. Gols de Nonato, Ignacio, René, Thiago Santos e 2 de Germancano. Então a gente vê, né, que os jogadores que fizeram gols foram mais jogadores de defesa. Né? René fez um gol muito parecido com aquele gol que ele fez contra o Corinthians no Brasileiro. Os gols estão tudo na Flu TV. Quem quiser ver, dá uma olhadinha lá na Flu TV que você vai ver. Mas um ponto que me chama muita atenção, que no sábado, acho que sexta-feira para ser mais preciso, me chamou a atenção do ponto de vista de preocupação e agora está me tornando um ponto de vista de alegria, que é o quê? Germancano. O Germancano iniciou, viajou, né, para os Estados Unidos falando que ainda não estava 100% e tudo mais. Eu trouxe isso para o debate de sábado, eu trouxe isso para o debate de segunda-feira e a opinião dos amigos foram muito unânimes. Né? Falaram assim, eu acredito que não esteja 100% na questão do ritmo de jogo, porque fisicamente ele aparenta estar bem. E também essa matéria na própria segunda e terça-feira falando de como o Germancano está bem fisicamente, está conseguindo, está mais forte, conseguiu fazer uma boa recuperação, né, da lesão. E ontem ele meteu 2 gols no treino. O que chama esse jogo treino? O que me chama a atenção? Na semana antes do Fluminense viajar, ele treinou, né? Ao contrário de alguns jogadores que ficaram de folga, ele treinou, fez um belo gol, muito parecido com o gol que ele fez contra o Vasco, e está demonstrando, está muito bem para o início da temporada, pro início do Super Mundial, e provavelmente vai ser titular do Fluminense. E a gente precisa de um Germancano assim, um cara bem fisicamente, um cara conseguindo fazer gols e um cara nos ajudando nos momentos que a gente mais precisar. Então isso chama atenção aí, né? O Germancano está voltando e aparentar estar voltando bem. Outra desse vídeo também trata-se do treinador do Borussia Dortmund, o Niko Kovac, concedeu uma entrevista coletiva ontem e perguntaram para ele, né, sobre o grupo do Super Mundial, sobre o time do Fluminense, e ele deu uma declaração, no mínimo curiosa ali, né? Não vou dizer polêmica, um pouco curiosa. Perguntaram se ele conhecia o jogador John Arias. Por quê? O John Arias ainda nem chegou nos Estados Unidos, se você quer saber. O John Arias vai só se apresentar, se não me engano, na sexta-feira. Por quê? Ele jogou ontem pela seleção colombiana, jogou contra a Argentina, e depois ele ganhou, né, 2 ou 3 dias de folga ali. Por quê? Todos os jogadores do Fluminense estavam de folga, ele não teve essa folga porque estava servindo sua seleção, e agora ele vai retornar, ele vai sair da Colômbia e vai para os Estados Unidos para se juntar ao time do Fluminense. Ao contrário do Lescano, né? O Lescano parece que já chegou nos Estados Unidos ontem, ou chega hoje, se eu não me engano. Então o John Arias ganhou uma folga um pouco maior ali e vai se integrar ao elenco na próxima sexta-feira, amanhã, né? E quando o Niko Kovac foi perguntado do John Arias, ele falou, cara, eu particularmente não conheço o John Arias. Eu gosto do futebol brasileiro, acho que são jogadores muito bons tecnicamente, a gente vai ter trabalho com o time do Fluminense, mas eu não foquei em analisar jogadores individualmente. O que eu acho dessa fala dele? O cara foi honesto, poderia ter falado, não, vi sim, é um bom jogador e tudo mais, mas ele foi honesto. E outro ponto que para mim aí é positivo. O time do Borussia, o cara que ele pode estar tentando acompanhar o time do Fluminense e tudo mais, mas o cara que estuda o time do Fluminense e não vê um destaque positivo no John Arias é porque ele não está estudando o time do Fluminense. Então o que isso soa para mim? Talvez o John Arias vai ter uma facilidade nesse Super Mundial no jogo contra o Borussia de jogar, porque o treinador do Borussia não conhece muito bem ele. E eu acho que o Renato precisa usar dessas armas secretas do Fluminense para conseguir surpreender o Borussia. Por quê? Vai ser um jogo muito duro, o Fluminense vai precisar saber se defender muito bem, e até pela escalação do jogo treino que o Renato parece ter botado em campo, deve ter um time que vai ser um time muito sólido defensivamente, talvez com o Facundo Bernal jogando jogando com 3 volantes, Facundo Bernal fazendo a primeira volância ali, tentando John Arias jogando muito em velocidade. Eu não acredito que o Soteldo vai começar como titular nesse jogo, então eu acho que o Kevin Serna jogando pela ponta esquerda também, ele vai tentar dar muita velocidade para tentar municiar o Germancano no ataque. Então eu acho que o Renato tem uma estratégia muito montada para tentar surpreender o Borussia. E como o Niko Kovac não conhece alguns jogadores do Fluminense, eu acho que ele pode usar essa estratégia com o John Arias, com o Soteldo no segundo tempo, para municiar bem o Germancano e surpreender eles. Então eu acho que o Renato tem que usar isso a nosso favor e conseguir surpreender o treinador do Borussia, fazendo com que o Fluminense ganhe. Outro ponto também que me chamou a atenção da fala dele foi que ele falou que acredita
que o Fluminense é um dos favoritos ao lado do Borussia. E também acredita que se o Fluminense conseguir surpreender o Borussia no primeiro jogo, o Fluminense automaticamente se classifica, porque acredita que os dois adversários do grupo não vão conseguir fazer frente para o Fluminense nem para o Borussia. Então, demonstrou respeito, demonstrou também, tipo assim, demonstrou, tipo assim, falar a verdade que não conhece o time do Fluminense ali nos jogadores individualmente, e aí o Fluminense precisa, de fato, mostrar um bom futebol. E para estar fechando esse vídeo também, a gente tem que falar mais do Soteldo, né? O Soteldo está regularizado, foi regularizado ainda ontem, no dia 10, para poder estar participando do Super Mundial, já deve estar viajando para os Estados Unidos, muito provavelmente para se juntar ao time, só que fizeram uma pergunta para o Renato, achando como que seria o desempenho do Soteldo no Fluminense, e ele falou algo também interessante. Ele falou, cara, o Soteldo vai dar muito trabalho, mas eu sei controlar o Soteldo e eu acredito que ele vai cair nas graças do torcedor tricolor rápido. Aí eu acho que depende muito mais do Soteldo do que de qualquer outra pessoa. Por quê? Já falei aqui várias vezes, vou lançar um vídeo daqui a pouquinho, né? Você que está vendo esse vídeo no momento que lança, às 6h30 da manhã, às hora do almoço, vai ter outro vídeo trazendo a minha visão da contratação do Soteldo, com números, jogos, tudo mais que eu analisei do Soteldo para você. Então, o que eu vejo dessas questões? Primeiro, o Soteldo, se ele quiser jogar bola, ele é um grande jogador. Ele é um grande jogador, não, um pequeno jogador, mas que tem um talento muito grande. Por quê? Ele é um bom driblador, ele consegue quebrar linhas com o seu drible, só que o que pega o Soteldo é um pouco do extracampo, né? Se o Renato conseguir domar isso dele, com certeza eu acho que a gente vai colher muitos frutos aí do Soteldo, e pode ser, tipo assim, então o Soteldo na ponta esquerda, um Diogo na ponta direita, um Germancano em boa fase, a gente pode ter um belo ataque ali, né? Tendo um Keno para entrar no segundo tempo, tendo um Kevin Serna que pode entrar no segundo tempo, até mesmo jogar um pouco como centroavante. Então, vai proporcionar mais opções para o nosso ataque. Espero que o Renato consiga domar ele, consiga dar tudo certo e o Fluminense consiga, de certa forma, ir bem na temporada, né? Eu acredito muito que para o Fluminense ir bem na temporada vai precisar, sim, de mais reforços ainda em julho, mas se o Soteldo der certo aí pra gente já é um grande reforço. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Você deixa seu like que é super importante também. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu. A gente quer chegar aos 13 mil inscritos. A gente conta com a sua inscrição para chegar aos 13 mil inscritos. E também as duas opções. Hypar o vídeo. Faz assim, você clica aqui, você não paga nada. Você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance maior, vai ajudar o Falando de Flu. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você dá uma moral gigantesca pra gente. Então, dá essa moral pra gente aí. Saudações tricolores e até a próxima.